do coeficiente angular da reta, também chamado de declividade. Aqui nós colocamos as 4 formas como a reta pode se comportar no plano cartesiano. E aí nós vamos analisar cada uma delas. Observe que esse primeiro caso aqui, a reta é crescente. Esse ângulo alfa é o ângulo que é formado entre o eixo x e a reta R, né? Esse ângulo, no caso aqui, é agudo. No segundo caso, a reta é decrescente. Esse ângulo alfa é obtuso. O terceiro caso, a reta é perpendicular ao eixo do x. Tá? Esse ângulo aqui é reto, ou seja, ele vale 90 graus. E o quarto caso, a reta é paralela ao eixo do x. Esse alfa é nulo, ou seja, ele é igual a zero. O coeficiente angular é definido como a tangente desse ângulo de inclinação entre o eixo x e a reta. E isso nós vamos chamar de m. É ele que determina a declividade da reta. Então, no primeiro caso, como é que nós vamos saber que ela é crescente? Através do coeficiente angular. Então, quando a tangente desse ângulo for um valor positivo, ou seja, quando m for maior que zero, essa reta tem um comportamento crescente. Quando esse ângulo, a tangente desse ângulo, o m, for um valor negativo, um valor menor que zero, o comportamento da reta é decrescente. O terceiro caso, quando a reta estiver perpendicular ao eixo do x, nesse caso, o ângulo de 90, tangente de 90 não existe. Então, nesse caso, nós não conseguimos definir o valor do coeficiente angular. E o quarto caso, que é quando o alfa é nulo, tá? A reta é paralela ao eixo do x, então o coeficiente angular é zero, ou seja, não existe declividade. Então nós temos esses 4 casos que podem ocorrer aqui, que nós inicialmente estamos analisando. Essa segunda parte aqui, ela fala da questão de como eu vou determinar o coeficiente angular a partir de 2 pontos fornecidos. Então aqui eu tenho ponto A e B, são fornecidas as coordenadas de cada um dos pontos, tá ok? E o que eu vou fazer aqui? O ângulo que me interessa é esse ângulo bem aqui. Então nós traçamos uma linha pontilhada aqui, até alcançar essa outra linha pontilhada, formando aqui um triângulo. Esse triângulo é um triângulo retângulo. E esse ângulo alfa é o mesmo que aparece bem aqui, ó, bem pequeno, mas dá para ver, né? Então, o que é a tangente desse ângulo alfa, que é o coeficiente angular? É definido como cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto aqui? É a mesma distância que tem do YA para o YB. Ou seja, é YB menos YA. Dividido por quem? Pelo cateto adjacente, que é XB menos XA, que a gente vai colocar aqui embaixo. Então, aqui, através dessa igualdade, nós conseguimos calcular o coeficiente angular. M é igual a YB menos YA sobre XB menos XA, que são as coordenadas dos pontos. Vamos lá para um exemplo? Então, aqui no exemplo diz assim: calcule o coeficiente angular nos seguintes casos. Letra A, alfa é igual a 45 graus. Olha, quando nós formos resolver que ele forneceu o ângulo alfa, é bem fácil encontrar o coeficiente angular. O coeficiente angular, nós sabemos que ele é sempre igual à tangente do ângulo de inclinação, ou seja, ele vai ser igual aqui à tangente de 45. E quanto é a tangente de 45? A tangente de 45 é 1. Então, esse é o coeficiente angular de uma reta que tem uma inclinação de 45 graus. Tá? Então, nesse caso, ela é uma reta crescente, porque o valor do m deu um valor maior que zero. Ó. Primeiro caso, o ângulo é agudo. Letra B. Né? Calcular o coeficiente da reta que passa por A, 1,3 e B, 7,5. Nesse caso, como nós temos 2 pontos, nós vamos aplicar a fórmula ali de cima. Né? Então, nesse caso, eu vou colocar aqui, m vai ser igual... Vai ficar aqui, ó, YB menos YA, então 5 menos 3 sobre XB menos XA, 7 menos 1. Isso aqui é igual
5 menos 3 dá 2. 7 menos 1 dá 6. E aqui você pode simplificar, gente. Nós vamos simplificar isso aqui tudo por 2. Então, aqui vai dar 1 e aqui embaixo vai dar 3. Então, o coeficiente angular da reta que passa pelo ponto A e B vai ser 1/3. Então, se o coeficiente é 1/3, ele é um valor maior que zero, né? Essa tangente. Então, ele se enquadra também no primeiro ponto, no primeiro caso. Se ele fosse negativo, se enquadraria no segundo caso.